Olá, pessoal. Estamos aqui nesse dia com esse programa maravilhoso que o Senhor nos concedeu, né? Achados por Jesus, né? Agradeço também ao Tiago, a Raquel, que nos proporcionou, né? Tudo isso. Estamos aqui nessa tarde com a missionária Wanda, presidente da Jocum, juntamente com o esposo, o Erlon, né? E são os nossos convidados desse dia. E nós sabemos que eles têm muitas coisas boas para passar para nós, né? Porque nós queremos aprender de quem sabe, né? Isso é que é tremendo, eles sabem, né? Para a glória de Deus. São missionários há muitos anos, não é, pastora? Sim, há 35 anos. 35 anos, Erlon. Há 31 anos, passa agora em março. Olha que tremendo, são um casal maravilhoso. Eu sei que eles têm assim coisas inéditas para passar para nós de viagens internacionais, das obras missionárias fora do país, né? Porque isso conta muito. Quando saímos fora do Brasil, sabemos que as situações são diferentes, muito diferentes. E eles abraçaram, tenho certeza, causas tremendas que o Senhor Jesus honrou, né? Porque Ebenezer, né? Até que nos ajudou o Senhor. Não é, pastora Márcia? Ah, sim, é um prazer estar com eles aqui, né? Uma alegria muito grande, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E nós temos um céu preparado para nós, o céu de glória, e é tão maravilhoso quando nós unimos com irmãos como eles, né? Que têm bagagem, eles podem nos contar tantas coisas boas, né? Falar do amor de Deus de maneira assim, não só de falar, mas sim de viver. Porque eles vivem, eles trabalham muito para o Senhor, e é tão importante isso, né? Trabalhar para Deus com alegria, com fervor, com ânimo, né? A vida deles não, eu creio que não para, né? É constantemente em ação, ação, graças a Deus, mas assim que o Senhor nos quer mesmo, né? Amém? É assim, Amém. né, missionária Wanda? Sim, é um Deus é prazer fiel. estarmos aqui, né? Termos esse tempo junto, né? Para poder falar das coisas que o Senhor tem feito. Tem sido um privilégio servir o Senhor esses 35 anos. Eu sou missionária de Jovens com uma Missão, que está localizado na região da Grande BH. E tem sido maravilhoso, casado com o Erlon. Nós temos 2 filhos e a gente tem servido o Senhor. Eu vim para Jocum, Jovens com uma Missão solteira, conheci meu marido em missões. E ali nós casamos, temos 2 filhos. É tremendo. Verdade, como a Wanda falou, né? Para nós é um prazer estarmos aqui achados por Jesus. E vou compartilhar um pouco da minha história. Quem é o Erlon? Como Deus me alcançou, primeiramente, né? Amém. Eu vim de Salvador, sou o caçula da família, vim de uma família envolvida com candomblé, na macumba, e em 1989 eu conheci a verdade me libertou. Eita. Eu conheci esse Jesus que muda, que é vivo e faz libertação verdadeiramente. E desde 89 que eu não pude parar de falar desse Jesus. Em 89 eu me converti, em 90 eu estava fazendo missões em Salvador com crianças em situação de rua. E desde lá Deus veio aquecendo o meu coração em relação aos perdidos. E eu falei, sim, Deus, eu estou disponível, eu estou disposto a obedecer o teu chamado. Maravilhoso demais, né? Largou tudo de uma vez só. Em 89 né? me converti, em 90 estava trabalhando com crianças em situação de rua em Salvador. Fiz o concurso público, passei no concurso público. Em 95, Deus mandou eu deixar tudo e vim para Jocum, Jovens com a Missão, fazer uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Essa escola tem duração de 5 meses. 13 meses teóricos e 2 meses práticos. E em 95, março de 95, eu vim a BH para fazer essa escola e não voltei mais para Salvador. Isso é que é fé, irmão. É muita fé mesmo, porque largou tudo para fazer a obra de Deus, né? Se doou para o reino. Que isso é que é lindo, é quando nós mesmos, né, nos doamos para o reino, doamos para o Senhor, porque grandes coisas Deus faz, porque é promessa, né? Que é aquele que deixar tudo por amor dele.
não é mesmo? Uhum. É a recompensa, A né, para as recompensa, nossas obras. realmente. Existe o galardão, isso aí que é Sim. importante. Verdade. Quando a palavra nos diz do galardão, é tremendo, né? Nós Sim. sabemos que Deus ele não é devedor a ninguém. E a pastora Wanda conta? Então, eu sou uma mineira, eu me converti com 17 anos, depois de pular 3 dias de carnaval. Fui convidada para ir na igreja, e aí nunca mais eu saí. Com 18 anos, na verdade, logo quando eu me converti, eu comecei a buscar o Senhor, então eu gostava de ir para os montes. Eu tinha uma turma de jovens que a gente subia aos montes para orar, e eu comecei a ter sonhos de indo para um lugar, sempre viajando, mudando de lugar. E nesse processo, Deus foi falando ao meu coração. Com 18 anos, eu tive esse sonho que viajava, e aí uma amiga me chamou para ir conhecer a Jocum. Quando eu cheguei lá, eu vi que era exatamente o que eu tinha sonhado. Então, ali, a escola de treinamento discipulado, que o Erlon falou, eu peguei os formulários para fazer essa escola e nunca mais saí de missões. Então, Glória eu a estou há Deus. 35 anos. Eu vim fazer a escola para voltar, continuar a trabalhar, né? Com a minha igreja, e nunca mais voltei. Glória a Deus. E foi assim. Aí ali eu comecei a trabalhar com treinamento, ali eu comecei as viagens missionárias de levar equipes de jovens para outros países, e assim foi passando. Aí depois chegou meu marido. Uhum. Só coisa com Jesus no Sim. coração, tudo é muito bom, Sim, né? Com certeza. Com ele vai, sem ele Sim. nada feito, porque ele organiza tudo, ele traz tudo, ele traz as respostas, né? Ele muda a história verdadeiramente. Mas diz aí, qual foi o local que você viajou, o país, que foi mais assim, que ficou mais na sua mente, que até hoje você lembra e tal? Olha, eu tive já em 12 países, né? Então, cada país tem uma história diferente. Então, alguns dos países eu sonhei e eu vi o mapa da América do Sul e Deus falou comigo que era para pegar equipes a curto prazo para outros países. Então, eu comecei a viajar com essas equipes. Mas uma viagem, eu acho assim, é difícil falar qual que foi mais marcou, porque cada povo, cada lugar que você passa tem a sua história e você é tocado. Mas uma delas, eu posso falar duas. Posso falar duas? Sim. Uma foi quando eu estava assistindo um programa de televisão, eu vi falar que na Venezuela estava tendo uma enchente e que muita gente tinha morrido. Na hora que eu estava assistindo ali, Deus falou comigo que era para levar uma equipe de jovens para a Venezuela. Então, nós não tínhamos todos os recursos para chegar na Venezuela, nós começamos a orar. Eu sempre gostei muito de mapa mundi. Então, do lado da minha cama tinha um mapa mundi. Então, eu comecei a pesquisar e orar e falar, Deus, como que eu vou chegar na Venezuela? E orando, e junto com a equipe, nós começamos a orar. E eu comecei a ver que de Belo Horizonte dava para eu ir até Porto Velho de ônibus. De Porto Velho, eu descobri que não dava para ir de ônibus para chegar em Manaus, mas tinha um barco que você podia viajar 3 dias e 3 noites nele. Então, a Manaus, a gente conseguia ir até Boa Vista. Boa Vista, a gente conseguia ir até a fronteira da Venezuela. Essa viagem foi uma viagem de 8 dias. Então, foi uma viagem maravilhosa. Eu acho de todas as viagens assim que fica no meu coração, foi a viagem para a Venezuela. Então, nós chegamos ali. Quando a gente chegou na cidade onde que havia muitas pessoas que tinham sido retiradas por causa da enchente, nós deparamos com situações de pessoas que tinham perdido tudo, histórias, tipo, pessoas que ficaram agarradas na árvore e falou assim, Deus, se você salvar a minha família, ninguém morrer, eu vou te seguir. E realmente ninguém da família desse rapaz morreu. E ele se tornou um cristão. Histórias que nos fazia também chorar
de mães que estavam segurando o filho, que foram arrastados pela correnteza. Então, a gente estava ali, a gente podia orar com aquelas pessoas, a gente podia dar uma palavra de consolo. Aquilo foi muito marcante. E a nossa chegada foi 8 dias. Então, no processo, nós tivemos uma barreira na estrada, então nós ficamos parados, era 24 horas até chegar a Porto Velho. Teve uma barreira, então a gente tinha que tomar banho no caminho. No barco, esse barco que era 3 dias e 3 noites, então nós tínhamos essas equipes, a gente trabalhava com teatro. E meu marido teve a ideia da gente tirar a roupa do teatro e fazermos teatro no barco, no meio do rio Amazonas. Glória a Deus. E o que era para mim um fato interessante, que quando eu era adolescente, eu havia assistido, a professora, na aula, ela trouxe uma foto do encontro dos 2 rios que desce até o mar. Eu fiquei muito admirada com aquilo. Eu olhei aquilo e foi para mim assim, que lindo. Então, passou-se muitos anos. Quando eu estava naquele barco cruzando ali em cima desses 2 rios, Rio Negro e Rio Solimões, se não me engano, isso, Rio que Negro desce, e Solimões. que vai junto até o mar, eu lembrei quando eu era uma adolescente, eu nem era cristã ainda, e de estar ali no meio do rio Amazonas, no meio do rio, num barquinho, a gente tomava banho com a água do rio, porque o barco não parava para a gente tomar banho. Então, nós dormíamos na rede, então todo mundo ali juntinho, você tinha mala debaixo da rede. Eu estava com muito medo de passar mal, mas graças a Deus nada aconteceu. A gente teve a oportunidade de evangelizar as pessoas no barco. Tinha muita gente desesperada, tinha gente doente, então nós oramos pelas pessoas, nós evangelizamos e nós ficamos conhecidos no barco todo. A gente apresentou teatro na proa do barco. Então, foi para mim ver, nós não tínhamos todos os recursos para chegar naquele lugar. Deus proveu para toda a equipe. Aleluia. Nós fizemos uma viagem de 8 dias, porque a gente foi parando de uma forma mais Glória a econômica. Deus. E, na verdade, eu entendi que era propósito de Deus a gente ir no barco. Ali a gente encontrou estrangeiros, ali a gente encontrou homens que estavam indo para... Nós encontramos um homem que ele queria matar a esposa porque tinha ouvido que a mulher estava o traindo. Então, a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho para esse homem, ele aceitar Jesus. Aleluia. Nós tivemos a oportunidade, como eu falei, de orar por pessoas que estavam enfermas, elas serem curadas, de aconselhar as pessoas. Então, foi assim, 3 dias e 3 noites, ninguém podia descer do barco, porque o barco só parava para pegar, às vezes, mantimento ou banana que o povo colocava, algumas coisas, e para desembarcar as pessoas, quando você chegava no seu destino. Então, foi 3 dias de pregar, aconselhar. A gente não batizou, né, que não dava para descer no rio, mas aconteceu esse processo de evangelizar e discipular a pessoa, de conversar ali. Então, e vocês essa estavam numa legal. equipe de quantas pessoas? Éramos 8. 8. E você disse que vai contar outra história, Du. Você contou essa a outra agora. história, essa história, assim, foi para mim marcante sobre ouvir a voz do Senhor, né? Aleluia. Porque às vezes a gente pensa, como, por exemplo, o programa Achados por Jesus. Talvez vai chegar em lugares que vocês nunca vão. Sim. Por causa do alcance da TV Sim. Amém. E eu fui na verdade, eu fui para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu conheci um homem de um país chamado, uma ilha chamada Trindade e Tobago. Então, isso foi em 1999. Eu esperei 10 anos. Quando eu encontrei esse homem, na reunião que eu estava, eu falei com ele assim, olha, um dia eu vou levar uma equipe para o seu país. E eu esperei 10 anos. Literalmente. As palavras, ela não cai no chão, né? Não. Ela vai subir, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Sim. Fica registrado. Se todo mundo soubesse o valor que tem a palavra, o valor que tem profetizar,
eles profetizariam todo momento da vida deles, porque a Sim. vitória vem. Sim. A vitória vem para aquele que crê. E eu Né? vejo também é como um tesouro, né? Que você precisa guardar as palavras que Deus dá e coisas que ele fala na palavra dele. E pregar o Amém. evangelho é um Amém. mandamento para todos nós. Glória. Então, eu esperei 10 anos com essa palavra no coração que eu iria levar uma equipe para Trindade e Tobago. Passou-se um tempo, eu fui para o México. Lá no México, eu não me esqueci, eu guardei o cartão desse líder, era um líder da Jocum em Trindade e Tobago, guardei, fui no México, Deus falou para mim, vai para o México. Eu fui para um evento, uma reunião no México, chegou lá, eu encontrei uma outra pessoa de Trindade e Tobago. E quando eu encontrei essa pessoa de Trindade e Tobago, eu perguntei para aquele líder que eu tinha conhecido em 1999, lá nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, ele não é mais o líder. Nesse processo que ele não era o líder, ele falou assim, agora tem uma outra pessoa. Então eu sentei com esse líder e falei assim, olha, eu quero levar uma equipe para Trindade e Tobago. Então ele falou comigo, não, vamos orar, oramos juntos, voltei para o Brasil. Ele falou, agora eu estou liderando com cartão, preparando para ir para... Então, no processo de orar, Deus falou comigo que era para levar a equipe. Então, nós começamos a planejar com a equipe para Trindade e Tobago. No processo, tudo pronto, Deus falou para mim, não é você que vai com a equipe, é o seu marido. Isso a gente já estava casado. Né? Porque era um país que estava no meu coração, era a curto prazo. Então, a gente, às vezes, hoje a gente viaja, um fica com os filhos e o outro vai, ou então a gente vai toda a família. Como agora a gente tem evangelismo de carnaval, então todos nós vamos acampar no mesmo lugar com os nossos filhos, né? Na verdade, onde que a gente vai ter a equipe que vai estar participando do evangelismo durante esse período, nós temos os nossos filhos juntos. Então, eu chorei porque eu tinha esperado muitos anos. Então, ele foi com a equipe, lá ele pode contar talvez a história do senhor Steve. E o que foi interessante para mim, que as pessoas do país começaram a agradecer por eu ter ouvido o Senhor e levar a equipe. Então, eles mandaram presentes para mim de Trindade e Tobago. E eu me senti super realizada de que, às vezes, Deus ele vai colocar uma visão no seu coração, você vai orar por aquilo, mas talvez você nunca vai entrar propriamente no país, mas você vai ser aquele que vai divulgar para que outros cheguem até aquele país. Sim. E depois eu entendi que o meu marido era quem Deus queria usar pelo tipo de trabalho que ele trabalha com evangelismo. E eles tinham que andar caminhadas muito longas para chegar à cidade. E nessa caminhada, eles conheceram um homem que, para mim, valeu a pena esperar esses 10 anos para mandar uma equipe. Eu vou deixar ele contar essa parte da história. Amém. Conta para nós mesmo, irmão. Então, antes de começar, eu vou contar como Deus me chamou para o país que está em meu coração, que é Moçambique, né? Em 95, eu fui fazer minha escola e vi uma missionária que tinha vindo de Moçambique para falar na minha escola. E ali ela compartilhou a necessidade de brasileiros que falam português estarem indo para Moçambique para ajudar as crianças órfãs da guerra. O país passou por uma guerra civil e tinha muitas crianças órfãs. E ela falou que nós, lá na base de Jocum, lá em Moçambique, tinha um orfanato e tinha muitas crianças. E eu digo, Deus, eis-me aqui, no tempo do Senhor, quero estar em Moçambique. Passaram 3 anos, em 98, eu estive pela primeira vez em Moçambique e me apaixonei por aquela nação. Fui para uma conferência em Zimbábue, um país vizinho a Moçambique. O líder da Jocum Brasil, o Jim Stein, fundador da Jocum Brasil, estava em Zimbábue e falou, olha, eu quero desafiar vocês, brasileiros, a levar moçambicanos para fazer, ou moçambicano, o país onde vocês trabalham, para fora da sua nação. Porque como ele chegou no Brasil, muitas igrejas não acreditavam que o brasileiro poderia fazer missões. Isso era só coisa de americanos, porque tinham dinheiro. E hoje nós somos uma nação onde enviamos muitos, né,
brasileiros para as nações, É. né? Somos um celeiro missionário. Glória a Deus. E ali eu voltei para Moçambique e falei, Deus, eu estou disponível. E aí eu trabalhei no orfanato e também trabalhei liderando a escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, formando missionários moçambicanos. E Deus falou, quero essa equipe para Zâmbia e Malawi. Moçambicano não tinha dinheiro, moçambicano, algumas igrejas davam um saco de arroz ou uma saca de milho para a gente pilar, para fazer a comida que nós comemos lá. Eu digo, como é que eu vou levar 8 a 9 alunos para outro país? Passaporte, passagem. E eu fui orar. Orei, aí a liderança da base me procurou saber como é que você vai levar essa equipe. Cadê o dinheiro? Eu digo, não tenho. Mas eu creio que Deus vai levar, vai fazer. Eu creio em milagres. A minha vida é uma vida de milagres. Deus. E quando chegou a tarde, eu recebi uma ligação. A reunião foi de manhã, quando chegou a tarde, eu recebi uma ligação da pessoa que estava responsável pelas minhas finanças, dizendo que tinha entrado na minha conta, hoje seria mais de R$ 3.000. Isso há quase 20 anos atrás. Glória a Deus. E eu não sei de onde saiu esse dinheiro. Eu peguei, voltei ao Brasil, pesquisei, fui no banco e ninguém sabe explicar de onde foi que veio esse dinheiro. Dinheiro do céu. Veio diretamente do céu para abençoar o povo moçambicano. Glória a Deus. Que testemunho lindo, Elô. Aí eu Que fui maravilha. para a Zâmbia, trabalhamos um mês na Zâmbia e fomos para Malawi. Malawi, nós fomos trabalhar com a igreja de um pastor moçambicano que estava, na época da guerra, fugiu para Malawi, que é um país vizinho, fronteira com Moçambique. Chegando lá, eu pensei que tinha uma igreja estruturada. Chegando em Malawi, encontramos um pastor cego de um olho, coxo, viúvo. E ali ele deu o melhor que ele tinha para a gente. Ele deu aquelas casinhas de palha, a gente pegou, dormiu na esteira. No café da manhã, eu perguntei ao pastor, aonde é a sua casa? Ele mostrou a casa dele. Era uma casa que não tinha teto, só tinha metade da parede, e o pastor morava quase no relento, sem nenhuma proteção. E aí Deus compartilhou comigo. Você veio aqui para Malawi para construir a casa desse homem. Eu compartilhei com o pastor e falei, pastor, nós queremos construir a sua casa. Como é que faz? Como é que o senhor consegue ver o material? Por ser estrangeiro, eles vão comprar mais caro. Como o pastor já morava naquela região, naquela aldeia, então seria o preço justo, né? Sim. O pastor foi para um local, voltou depois do almoço, falou, consegui negociar o material para comprar. Eu falei, quanto é? Aí ele falou, valor bem barato, nós compramos o material, pensei. Aí ele me levou para outra aldeia. Aí mostrou uma casa. Ele perguntou, aí eu falei, pastor, o senhor vai mudar de aldeia? Ele fez, não. Ali é o material, só que era uma casa construída. E nós tínhamos de arrancar com a faca cada bloquinho e carregar no carro de boi. O boi éramos nós, porque não tinha boi, né? O boi nós que carregava no carro de boi para a aldeia do pastor. Iam com várias, que na África tem muitas crianças. Durante a subida ao morro, tinha muita criança que empurrava. Na volta, as crianças vinham em cima do carro do boi, fazendo a maior festa. E eu via muitas pessoas comentando, só que eles falavam em dialeto que eu não entendia, em inglês, que Malawi fala inglês. E Malawi era um país muçulmano. E aí construímos, passamos dias carregando aquele material. Um ficava com a faquinha arrancando tijolo por tijolo, para não quebrar, e outro carregava, transportava para a aldeia do pastor. Construímos a casa. Domingo teve o tempo de culto e também de entrega da casa ao pastor. Glória. Então, vieram muita gente para essa festa, que era uma festa, né? Brasileiro com moçambicano, construindo a casa de alguém. E tivemos louvor, tivemos palavra. Na hora do apelo, muitos muçulmanos vieram à frente, dizendo, eu quero conhecer esse Deus que trouxe moçambicano e brasileiro para construir a casa de alguém que eles nunca conheceram. Esse Deus existe, eu quero receber esse Deus. Nós fomos para evangelizar, mas a nossa vida falou muito mais alto. O que nós fizemos foi muito mais alto do que a gente evangelizando. É o testemunho, né? Muito lindo. Eu vejo isso, muitos vão ser salvos pelos testemunhos. Sim. Né? Porque poucos estão dispostos, né, a fazer para o próximo
Uhum. né? Porque a maioria pensa só em si mesmo. É uma Mas ainda renúncia quando a existe gente pessoas faz pra que ver. Uhum. verdadeiramente pastores, missionários que estão no campo que pega a causa, Uhum. quer pegar a causa, né? E tem que pegar até o fim, porque, né, esse negócio de pela metade não dá. É isso que eu falo para todo mundo. Pega a causa de alguém, Sim. ajuda as pessoas, né? Não olha, a gente não tem que olhar nem a quem está ajudando, mas tem que ajudar, Sim. né? Porque desculpa tem muito. Eu não vou ajudar porque o fulano é isso, eu não vou Sim. ajudar porque o fulano é aquilo. Não é dessa forma. Nós vamos ajudar porque nós temos amor, né? Pelo amor conhecereis meus discípulos, Sim. né? É a única forma das pessoas nos ver dessa forma. Não tem outra forma, né? E isso no coração de Deus, imagina, Com alegria. certeza. É porque Deus se alegra quando Uhum. vê, né, essa forma de amor, de ajuda. Deus, eu tenho certeza que ele fica alegre, Com certeza. né? E o E mais interessante, não cortando aí, mas o mais interessante é que a gente não olhou. Quando chegamos em Malawi, não tinha um homem triste, chorando, reclamando da vida. Tinha um homem alegre, porque ele sabia quem é o Deus que ele servia. Era um pastor que estava sempre sorrindo, alegre, mesmo morando em uma casa, não em uma casa, morando fora de uma casa, porque só a metade de uma parede, e não tinha não tinha telhado, não tinha nada. quando Do nós seu livro aprendemos, você o fala. servo de Deus aprende que Jesus, o Senhor, ele é o suficiente para Uhum. nós, né? Ele é o suficiente. As outras coisas, né? Se ele quiser, se ele fizer, né? Porque nós entregamos tudo no altar dele, Sim. na mão dele. Nós não temos escolha. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós esperamos de quem? Dele. Então nós somos contentes, felizes, damos graças a ele a tudo, né? Uhum. A tudo, por tudo, né? Porque nós estamos em cima da terra e com né? Pode acontecer também de tudo, mas nós estamos felizes ali, dando Sim. graça, Com certeza. dando graça a ele, falando: Sim. Deus é bom o tempo todo, né? Uhum. Porque Uhum. muitas das vezes ele quer forjar o nosso caráter mesmo, mas Com quando a gente certeza. ficou com o caráter afinado, aí nós estamos prontinhos, né, Uhum. para fazer a obra de Deus. E eu acho lindo que em vocês foram tudo muito rápido. Vocês fizeram uma entrega bonita, maravilhosa, foi fazer o trabalho todo que o Senhor propôs, né, fazer, Uhum. e o seu chamado também foi específico, porque Deus chamou e vocês obedeceram. Com E certeza. aí, assim, foi como se Deus falasse: é para isso que eu quero vocês. Uhum. O chamado é específico. Igual eu disse ontem na pregação, Paulo, o chamado de Paulo foi específico. Porque foi específico, ele obedeceu. Né? Ele obedeceu o chamado dele. Né? Deus falou que ia ser aquele, ele foi ser o que é até hoje para A nós. obediência, Né? sempre a A obediência. mesma coisa são vocês. Na obediência, anos e anos, né, fazendo a obra dele com excelência, que eu vejo excelência nisso. Legal. Amém? Que Deus é fiel demais. Nosso Deus que nós servimos, ele é fiel demais. Na verdade, eu vejo que quando tudo começa na nossa vida, eu sempre falo assim, começa em oração, né? Amém. E começa também no relacionamento. Na verdade, quando você se relaciona com Deus e você começa a conhecê-lo, é o lema até da Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, primeiro eu preciso conhecer. Primeiro eu preciso conhecer, porque quando eu me converti, a minha pergunta era assim: quem é esse Deus que enviou Jesus para morrer por mim numa cruz? Então, quando eu comecei essa era a minha pergunta, o meu coração se enchia de um amor, de uma curiosidade, Glória de ao querer saber quem era esse Deus. E na medida que você vai buscando, se relacionando com o Senhor, você começa a perceber que, na verdade, a gente não está aqui como a biologia fala, que a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, envelhece e morre. É isso que a biologia ensina. Sim. Então, a gente está aqui com um propósito.
e a gente precisa cumprir esse propósito o qual nós somos chamados. Amém. E tudo começa através desse relacionar com Deus. Eu tenho um livro que eu escrevi que chama A Borboleta e o Criador, e nesse livro eu faço um conto, que é a borboleta, que quando ela tem um encontro com o Criador, a vida dela começa a ser transformada. E é a mesma forma a nossa vida. Na medida que a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, não é uma só que Jesus ele está nos salvando para nos livrar, nos levar para o céu. Mas existem um monte de gente que ainda precisa ser achados por Jesus. Glória ao Pai. Exatamente como é o diamante, né, do programa, ser lapidado. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança. Glória a Deus. Então, assim, muitas histórias que a gente tem, pessoas que nós encontramos, que foram tocadas de testemunho, coisas pessoais, de traumas que eu carreguei para muitos anos na minha vida e de permitir o Senhor fazer na minha vida. E quando você chega do outro lado, num país que você não conhece ninguém, você poder compartilhar. Eu acredito que existem pessoas, porque a palavra fala, né, que a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Eu acredito nisso. Amém. Então, eu creio que existe para cada um de nós que conhecemos Jesus, pessoas que esperam para ouvir do Evangelho, que o nosso testemunho, não existe nenhum testemunho que não é incapaz de tocar a vida de alguém. O nosso testemunho, ele toca a vida. O que Jesus fez na vida daquela pessoa que conhece a ele não fez só por causa da pessoa, mas é um evangelho que precisa ser pregado em toda a terra para que ele venha. Né? Então, essa história do senhor Steve da Manga. Então, e aí, né, eu fui para a banda, teve o dia eu falou com ela para estar levando a equipe para Trinidad e Tobago, mas eu que levei a equipe. E lá nós oramos, né, uma equipe de alunos da escola também, e nós estávamos na base de Jocum, e nós fomos orar para ouvir o que Deus queria que a gente fosse fazer naquele país. E uma das estratégias foi bater em porta para evangelizar. E nós estávamos batendo em porta, e batemos em uma porta, a mulher não atendeu, que é um país ainda, um país hindu, e aí apareceu Steve, um rapaz muito sujo, perguntou, você não vai entrar em minha casa? Eu digo, com certeza que nós vamos, sim. Chegando lá, ele realmente fazia reciclagem, a casa dele era muito lixo, o lixo espalhado na porta, na frente, no fundo, sem energia, porque ele tinha cortado a energia que ele não tinha dinheiro para pagar, e tinha uma senhora deitada no chão. E aí nós perguntamos, quem é? Ah, ele falou que é a esposa dele. O nome da mulher era Dona. Aí o pessoal perguntou, eu posso orar por ela? Sim, pode. Antes de orar, eu quero fazer algumas perguntas para ela. Ela não fala mais. Mas ela ouve. Então, aí uma da equipe pegou, uma das meninas segurou a mão dela e perguntou, Dona, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, aperte minha mão. Em inglês. Aí a dona apertava a mão. Ah, então tá. E aí falou do plano de salvação. Você quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, aperte minha mão 2 vezes. Aquela mulher disse, apertou 2 vezes, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. E aí nós sentimos de Deus de limpar a casa do Steve. Conversamos com o Steve, falou, amanhã nós queremos vir aqui com material de limpeza para arrumar a sua casa. Dar um pouco de dignidade para a sua esposa. Vamos consertar seu telhado, vamos arrumar, limpar tudo. E aí nós fomos no mercado, compramos material de limpeza, levamos vassoura, rodo. Chegamos no dia seguinte, 8 horas empolgados, depois do café, empolgados. E aí Steve veio e falou, olha, quando vocês saíram daqui, a dona passou mal e foi para o hospital. Mas aí digo, que bom então, né? Então vamos limpar a casa dela para receber a dona de volta. E um foi para o telhado, limpar o telhado, outros foram para a cozinha, um foi limpar a geladeira, eu peguei a parte assim que tinha um balde de roupa suja, misturado com prato, com copo. Ninguém sabe o que era lixo, o que era coisa boa. A gente começou a limpar. A geladeira estava cheia daqueles bichinhos, a carne apodreceu, cheia daqueles bichinhos. Sim. Aí um missionário foi, limpou tudo, nós limpamos todo o telhado. Steve ficava muito feliz de ter pessoas limpando a casa dele.
E ele não tinha nada para oferecer. Ele foi no pé da árvore, pegou uma manga verde, descascou, pegou sal, pegou um condimento que é bem indiano e picou e ofereceu para a gente. Tudo que ele tinha de melhor ele ofereceu para a gente, que era aquela manga verde com aquele condimento, né, com pimenta e tudo mais, com sal. E aí nós comemos agradecidos, e aí foi muito bom, e falou, olha, amanhã nós iremos visitar a sua esposa. Uma equipe vai ficar aqui, limpando a casa, outra equipe vai visitar a sua esposa. Aí uma equipe ficou limpando, outra equipe foi visitar a esposa do Steve. Chegando lá, recebemos a notícia que ela tinha falecido. Aquele homem começou a chorar no meio do corredor do hospital. E aí a equipe começou também a chorar junto com ele, abraçou, que parou o hospital. Porque eles nunca viram brasileiros, né, em pleno hospital público, chorando com alguém que ele não conhecia. E ali as pessoas pôde falar um pouco do amor de Deus para aquelas pessoas e voltou para casa. E ali a gente continuou limpando a casa, choramos com o Steve, e no enterro tinha só os brasileiros ali, porque ele não tinha ninguém que conseguiu levar o caixão da dona. E ele foi tão grato, que no dia que a equipe ia voltar para o Brasil, estava Steve lá no aeroporto com a manga, com pimenta e com sal nos oferecendo. E aí nós falamos com a igreja, olha, acompanhe o Steve, ele precisa de discipulado. Eu creio que a igreja continua acompanhando o Steve até hoje, mas foi uma equipe que nasceu no coração de Deus para estar indo alcançar uma família lá em Trindade e Tobago. Tá vendo? A dona foi salva no último dia, momento. no último momento. Que Deus maravilhoso, ele te levou ali com um propósito. Obediência é isso aí. Quando obedece, não importa onde você vai entrar, onde você vai dormir, o que água que você vai beber, o que vai acontecer, você só quer fazer a vontade de Deus. E é uma alegria, a obra missionária ela traz uma alegria tão grande, é uma alegria que só a gente que fez, que faz, conhece essa alegria, né? De levar a palavra, de falar com as pessoas o amor de Jesus, né? Porque é tremendo ver a alma salva, porque elas ficam assim, elas recebem com alegria e depois quer conhecer o Senhor, e nós ali vamos com a palavra e eles vão ouvindo, e a gente com mais alegria ainda falando, porque dá muita alegria pregar o Evangelho. E já fizemos muita obra missionária e a gente sabe o que é o campo missionário, né? E tribo de índio para vários estados, né? E a gente trabalhou com muitas pessoas assim. E essa, assim, você falando da pessoa do último dia, do último instante, quantas vezes assim já aconteceu, né? Deus leva ali, porque o amor de Deus é tão grande, alcança aquela vida. Oh, maravilha, é tremendo. Por isso que tem que obedecer. Quantos estão retendo? Eu falo muito isso, onde no cemitério é que está os maiores talentos, estão enterrados, né? Pessoas que devia ter feito e não fez, pessoas que devia ter ido fazer a obra missionária, ficou em casa, olhando para os próprios problemas e esquecendo do povo lá fora, e pessoas sofrendo, precisando de uma palavra. Às vezes eu falo, se você diz assim para uma pessoa, Jesus te ama, a gente vê lágrimas saindo dos olhos de pessoas só de dizer Jesus te ama. Sim. E existem pessoas que não fazem nada, como você disse, missionária Wanda, o evangelho é para ser pregado por todos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Sim. Né? Então, quantas pessoas estão sentadas num banco de uma igreja e não fazem nada para agradar o Senhor? A palavra já nos diz que quem ganha alma sábio é. Verdade. Né? E Deus, ele quer que nós geramos fruto. Temos que povoar o céu. Sim. Temos que fazer a vontade de Deus. Porque é bom demais, é agradável. E nunca saímos de perto das pessoas tristes, saímos numa alegria tão grande por elas terem entendido o plano da salvação. Né? E ver o agir de Deus, né? E ver como que Deus é lindo, que Ele age mesmo. Quando nós colocamos assim, ó, eu vou,
se dispõe, vai mesmo, chega lá e Deus trabalha. Que a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele confiam. Sim. Nós temos que estar com a confiança no Senhor e falar, eu vou mesmo, eu vou cuidar de alma, eu vou lá tentar, né, tirar aquela pessoa da escravidão, né, do inimigo, porque enquanto está na mão do inimigo é escravo, né? Porque nós somos livres. Jesus disse que, né, nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, graças a Deus. Então, quantas vidas a gente quer que seja livre, né? Como vocês vão fazer esse trabalho maravilhoso aí no Carnaval, né? Mesmo para levar uma palavra de fé para vidas que necessitam ouvir do Senhor. E eu creio, né, que como há propósito, primeiro saiu do céu o propósito, né? Sai do céu, lá de cima, porque tudo começa no céu primeiro. Nós sabemos que tudo tudo começou do céu primeiro, é de lá que vem tudo. E eu creio que vocês vão ganhar muitas almas para Jesus. Muita coisa linda vai acontecer. Porque testemunho, eu sei que se nós ficasse aqui, acho que 1 ano vocês têm de testemunho para contar. 1 ano, assim, ó. A gente também. Né? Nós também temos quase 40 anos de evangelho, não é pouca coisa, é bagagem assim, que se a gente for cada um contar os testemunhos, nós vamos ficar aqui dias contando. Quantas bênçãos, porque, quantas bênçãos. glória a Deus, quantas bênçãos. Porque quando a gente vê mesmo o resultado, né? Que Deus foi, que Deus fez, que Ele manifestou a glória dele, a alegria da gente. É muito grande. Com tanta experiência assim, fala para a gente assim, o que você fala para quem vai nos ouvir assim? Traz uma palavra. Sobre missões ou sobre o chamado? Sobre assim, chamando mesmo pessoas para Deus. Eu vejo que uma das coisas que eu aprendi quando eu olho para o mapa mundi, às vezes tem muita gente, como a irmã falou, que tem muita gente que gostaria de vir para missões e pensa, o dia que eu tiver mais dinheiro, o dia que acontecer isso. Na verdade, não vai ser nunca. Porque a gente não faz a obra de Deus pelo quanto você tem no bolso. Quem dá desculpa não faz. Você faz, primeiro você precisa obedecer, dar os passos. Exatamente como Deus chamou Josué, ele falou assim, olha, levanta e atravessa o Jordão para a terra que Deus já tinha dado. Então, o que eu quero deixar assim, para as pessoas que têm um chamado missionário, na verdade, todos nós somos missionários, porque a palavra missões significa aquele que tem uma missão. Então, todos nós que conhecemos Jesus temos uma missão de pregar o evangelho, até que todos ouçam. Aleluia. Né? Então, essa é uma coisa muito importante. E a outra coisa é que não existe país, mas existe os poderes aquisitivos. Quando você olha, tem um país que é mais rico, outro que tem menor poder aquisitivo. Porém, para Deus, não, ele não olha isso. Ele está olhando vidas. Vidas. Então, a gente precisa ter essa visão de vida, de pregar o evangelho. Como o Apocalipse fala, que de todas as tribos, povos e raças vão estar diante do Senhor. Aleluia. Porque às vezes a gente quer assim, Jesus vem, mas existem ainda 8.000 línguas que não têm tradução da Bíblia. Muitas vezes a gente tem na nossa casa 4, 5, 10 Bíblias. Existem povos que têm uma porção, que só tem o livro de Ruth, ou povos que não têm nada da palavra. Então, esses povos têm o direito de ouvir do Senhor, de ter a Bíblia, né? Isso é a carta magna cristã, de ter a sua própria Bíblia. Glória a Deus. Então, eu deixo esse desafio de obedecer, mas, ao mesmo tempo, de começar com ações pequenas. Às vezes, no seu próprio bairro, né? Às vezes, perto da sua comunidade. O nosso trabalho com o Jocum Belo Horizonte, nós trabalhamos com ação social. Todas as noites, nós vamos todas as terças-feiras à noite, nós estamos na rua para alcançar o morador de rua, que está dentro da cidade. Às vezes tem trabalhos sociais na cidade dessa pessoa que ela pode ir lá e ajudar. Na quarta-feira a gente tem uma casa aberta
para receber essas pessoas que a gente encontra na rua, dar um café na manhã, eles tomam banho, troca de roupa, e aqueles que querem sair da casa de recuperação, a gente encaminha. Então, é como eu não posso ser uma cristã e ser indiferente quando eu sento para assistir uma televisão e vejo uma reportagem sem orar. Eu não posso ver, passar pelo mendigo, um adulto de rua, e não importar com aquilo, pelo menos de orar. Entende? De viver a vida sendo indiferente às pessoas. Eu não sei se eu posso contar uma coisa rapidinho que me aconteceu. Eu fui almoçar outro dia num restaurante e estava correndo para fazer as coisas da missão. Na porta tinha uma senhora pedindo. E quando eu vi aquela senhora, a gente está cercado em cidades e cidades com pessoas pedindo. Sim. Essa senhora, ela pediu e eu falei assim, olha, senhora, não vou te dar dinheiro. Ela falou assim, não quero dinheiro, eu quero um prato de comida. E aí, então, eu perguntei se lá tinha marmita, né? Eles falaram que tinha, então eu falei assim... E aí, na hora que eu fui entrar, Deus falou para mim, põe ela sentada junto com você. Aqueles dias que você não está afim de conversa, temos esses dias também. Mas Deus falou, senta e honra ela. Então, eu levei ela para a fila do restaurante, peguei o prato, deixei ela servir. Ela falou assim, põe para mim, não, eu quero que a senhora sirva, a senhora pode servir. Coloquei as coisas dela na mesa e eu sentei com aquela mulher. Aquilo foi para mim um confronto muito grande. Eu sentei e ela falou assim, muitas pessoas passaram e não ligaram. Eu não posso ficar sem comida porque eu sou diabética. E chega um momento que eu passo mal, tenho um desmaio. Quando você passou, eu pensei assim, talvez ela não vai parar, e você parou. Eu nunca vou esquecer o seu nome, porque você matou minha fome. Eu me emociono, porque quando eu sentei diante daquela mulher, eu vi assim, é aquilo que Jesus fala, né? Tive fome e me deste de comer. E não é porque eu era a pessoa mais perfeita, mas aquela mulher, ela falou tanto ao meu coração que ela falou assim, como é seu nome? E ela perguntou meu nome, ela falou assim, o seu nome... Aí eu falei que meu nome era Wanda, ela falou assim, eu nunca vou me esquecer, porque você matou minha fome. Aí eu falei, a senhora quer mais alguma coisa? Não, minha filha, só essa comida. E assim, aquilo foi tão impactante que às vezes na correria do dia a dia, a gente pode ser indiferente às pequenas coisas que a gente vai alimentar pessoas, ou que você vai abençoar uma pessoa com um sorriso. Verdade. Né? E às vezes é tão pouco, né? E as pessoas ficam alegres, satisfeitas, né? Exatamente. E, infelizmente, são para poucos. Né? Hoje, fazer qualquer tipo de caridade, é isso que a gente quer despertar as pessoas para olhar para o próximo. Eu acho que nem a caridade, mas eu acho que aonde que Jesus passava, a vida das pessoas é impactada. Sim. E assim, eu sempre oro para que, quando eu vou no mercado, meus filhos não gostam de ir no mercado comigo porque eu paro, eu bato o papo, eu falo, eu dou conselho, e se tiver oportunidade eu oro, tudo isso encoraja as pessoas. Jesus, ninguém passava por ele sem ser tocado. Se eu sou seguidora de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, nós não podemos ser indiferentes em nenhum lugar que a gente entra às pessoas. É verdade. Né? Paulo disse, né? Sejais meus imitadores, que o meu também fui de Cristo Jesus. De perceber as pessoas, né? Né? De perceber, de ver a necessidade da outra, né? De cuidar, de amar, né? Porque as pessoas realmente hoje estão mais acorrendo mesmo. Não quer problema, não. Não, é como diz a pastora Messi, só dá desculpa. E a desculpa, eu quero ver o último dia, né? Porque... né? Nós sabemos que vai haver o último dia, vai saber o dia que o Senhor vai julgar todos, né? Então, nós temos que deixar um legado, como você mesmo disse, um legado, né? Para aquele dia que o Senhor nos chamar,
Ele falar, não, esse vai. Né? Mas aquilo, o que eu te dei, o que eu coloquei na sua frente que você não fez nada? Você nem viu, você passou despercebido, você deu desculpa, não foi, não fez, né? Porque aquele que não faz, né? Ele comete pecado. Pode fazer e não faz, está cometendo pecado. Sim. Quanta gente hoje está cometendo pecado, ele pode fazer, mas não faz, né? E muitos sabem disso, até que estão cometendo o pecado de não fazer, mas não caem em si, não falar, eu vou mudar minha natureza. E hoje aqui, a gente está aqui, né, num podcast que vai para o mundo inteiro, tem para várias partes do mundo. A gente quer encorajar as pessoas a serem mais humanas, olhar mais para o seu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesma. Porque o que eu vi em você foi muito amor por vidas. Amém? Eu vejo na pastora Messia muito amor por vidas. Nós, para a honra e glória do Senhor, Amém. nós defendemos várias causas, né? Porque nós amamos pessoas, né? E é o que nós devemos fazer, amar pessoas, amar vidas, né? Porque aí nós estamos fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, né? Que é o importante. Sim. Aí a gente quer que as pessoas reconheçam sim o outro, vê que o outro necessita de algo. Quanta gente necessitando de um abraço hoje. Quantas pessoas necessitando de um prato de comida, como foi feita aí da sua atitude, né? Quantas pessoas precisando de um abrigo, e às vezes você tem uma casa tão grande e pode dar um abrigo para uma pessoa. Às vezes um sapato, né? Um sapato, uma roupa. É um banho, É o verdadeiro né? jejum que está escrito em Isaías 58. Sim. Né? Deus é muito fiel, igreja. E quando fala Isaías 58, depois que você pratica todas essas ações, Deus tem uma promessa. Porque Deus não é devedor a ninguém, não. A recompensa para as suas obras. Deus não é devedor a ninguém. Sim, não é? Isso é E ele ali, ele vai fazer. Porque alguma vez nas suas vidas, vocês cuidando de almas, de vida, faltou alguma coisa para vocês? Não. Faltou alguma coisa para os seus filhos? Mesmo em outros Não. países, Não nunca, falta. né? Nunca. Não falta, porque o nosso Deus, ele é zeloso. Amém. Ele é fiel. A palavra dele não muda, né? Ele é Deus que promete e cumpre. Verdade. Amém? Eu digo muito aos irmãos, recebe as promessas de Deus dentro do seu coração, queira para si, queira, porque se você fizer a vontade dele, ele vai fazer a sua vontade. Amém. Deus é fiel. Amém? É Deus viver no fiel. propósito, né? Sim. É o que Deus mandou, o que Deus quer, isso é que é importante. Né? Com ele vai, sem ele não vai. Não. Verdade. Eu estava aqui lembrando quantas pessoas estão na bebida, ou seja, nas drogas, nas medicações fortes, né? Para ver se tem paz. Mas nós, glória a Deus, que o Senhor nos achou e nos deu tudo isso. E é de graça, não paga nada. A gente tem a paz que é inegociável. Uhum. Nós, aleluia, nós temos tantas coisas assim que ele nos deu, né? Porque nós éramos totalmente perdidos e fomos achados por Deus. Improváveis. Sim. Hoje Jesus e ele trabalha assim, é aquilo que não é para ser. Porque ele trabalha diferente da lógica humana. Sim, verdade. Né? Aquele que está de desespero, aquele que está atribulado, aquele que está aflito, aquele que hoje pensou em suicidar. Né? E Jesus é o único que pode falar, eu te tiro dessa, eu te achei. Amém. E Jesus, aleluia, ele tem prazer nas almas que perecem, porque ele quer levantar, ele quer fazer com que elas entendam que só tem um caminho. Ele é o caminho. E essa a gente tem que estar dando sempre essa palavra. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E Sim. ninguém vai ao Pai Amém. senão por ele. Amém. Né? Eu me alegro tanto de ter sido achada por Jesus. A minha alegria quando o Senhor Jesus me achou era um dia mais difícil da minha vida. Eu dei isso no meu podcast aí.
E foi um dia que eu achava assim, acabou, não tem mais jeito. A depressão de suicídio estava batendo muito forte. E aquele dia era um dia de domingo. E aquele dia foi um dia assim que o Senhor Jesus, ele falou comigo, que eu disse para ele, olhando para o céu, e eu dizia, primeiro me entregaram um folhetim, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Aquele folhetim foi o diferencial. Por isso que eu digo, o evangelismo é tremendo, porque muitos vão se encontrar ali, muitos vão ser achados ali. E quando me deram aquele folhetim, eu desci chorando, olhando para o céu. Eu dizia, Senhor, Deus, tem jeito para mim? Tem jeito para mim? E Deus falou comigo, tem jeito para você. Amém. Amém. Então, é tremendo quando o Senhor nos acha, porque nós vamos para o Senhor Jesus com tanta alegria, com tanta disposição, com tanto prazer em o servir, né? E a gente fala, eu quero é Ele, porque não tinha paz, não tinha alegria, não tinha prazer na vida, não tinha nada, e de repente o Senhor te acha e te dá tudo aquilo que nós nem merecemos, né? Porque Ele dá, porque Ele é misericordioso. Verdade. Aí Ele faz a gente sentir assim que Ele é o tudo que nós temos, porque Ele nos faz sentir dessa forma, porque Ele mesmo, sem mim nada podeis fazer, e é verdade. E quando Ele nos acha, nós colocamos a vida nossa no altar dEle, e colocando a nossa vida no altar dEle, Ele direciona. Ele vai direcionando, por isso que eu digo para as pessoas que fica na presença, não sai da presença. Mesmo que tenha vícios, mesmo que está com problema seríssimo, o próprio Jesus, o Espírito Santo vai tirando, vai limpando, vai lavando. Porque a paz é tudo que nós carregamos. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Porque o mundo é igual nós estamos vendo aí, vem o carnaval. Eles acham que vão encontrar paz no carnaval, nas músicas, naquilo outro. Mas não é, a paz só está em Jesus, Cristo Nazaré. Não existe paz sem Ele, não tem. Porque Ele diz, Ele é o príncipe da paz. Glória ao Pai. Eu tinha um vazio muito grande no coração, e foi que eu comecei a contar a minha história, né? Que eu me converti depois de pular 3 dias de carnaval. Mas eu sempre voltava para casa e eu chorava no travesseiro, porque muitas vezes as pessoas, eu vejo que às vezes está numa turma, eu estava numa turma, eu andava numa turma de meninas, de 25 meninas, mas eu sentia um vazio, que eu pulava o carnaval, participava, estava com aquelas amigas, mas nada preenchia. E eu me converti através de um programa de rádio. Estou lembrando aqui, enquanto eu estou ouvindo, pensando, né? Me converti através de um programa de rádio. Essa minha amiga ouviu no rádio, passou convidando, fazendo um convite para ir para a igreja, e ali a gente foi. Ela chegou para mim, achei até ela muito ousada, ela falou assim, olha, eu vou para a igreja hoje. Se você quiser vir, você pode vir. Se você não quiser vir, eu vou sozinha. E eu fui com ela. E ali nunca mais saí. Entende? Então, Jesus, ele exatamente como a irmã está falando, né? Jesus é o único que é capaz de tocar no mais profundo do coração do ser humano. Ele é o único que é capaz de curar qualquer depressão, é o único que é capaz de trazer consolo, ele é o único que é capaz de guiar a pessoa no caminho, até para ter bons médicos, às vezes até para ter um psicólogo que vai ajudar aquela pessoa. Sim, Porque às vezes tem situações que a pessoa precisa de medicamento, às vezes vai precisar de um psiquiatra, mas só o remédio não vai curar a pessoa, ela precisa de uma vida de relacionar com Deus. E isso que traz cura. É todo um processo. Nós temos que agradecer muito ao Senhor, porque Ele nos achou. Sim. Só Ele. Nós temos a que agradecer. Porque agora é para a eternidade. Né? Amém.
Isso mesmo. Aí, missionário, fala mais um pouquinho do que mais marcou. Em missões? É, Então, nós tivemos uma equipe que nós fomos para a Finlândia trabalhar com os refugiados na Finlândia. Nós levamos a equipe para lá e ali nós trabalhamos com aqueles refugiados que estavam vindo da África porque estava em guerra. E interessante que nós estávamos com a equipe ali e em um culto eu encontrei um rapaz que ele estava fugindo de um país perto de Angola, não sei o nome do país, falava inglês. E aí ele contou para a gente, olha, eu vim fugido para cá porque estava em guerra e eu estava passando necessidade e aí eu fui preso e chegando na cadeia, minha esposa, a esposa foi visitá-lo e foi abusada pelos policiais. certo. Aí ele falou, não volte mais aqui. E ela nunca mais pôde voltar porque ia acontecer a mesma coisa. E ele conseguiu chegar na Finlândia. E aí, chegando na Finlândia, o pastor que trabalhava com os refugiados sempre convidava ele para ir para a igreja. Ele falou, não vou. Num domingo, esse moço resolveu ir para a igreja. Ficou lá no fundo da igreja. Tranquilo, ficou lá no fundo. E aí, quando o pastor fez o apelo, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, para ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele passou para frente, tinha uma mulher que estava na frente, lá nos primeiros bancos, desmaiou. Era a esposa dele que estava na igreja. Ele falou assim, eu não sei como aquela mulher chegou na Finlândia, mas ela conseguiu sair de Angola, foi para a Finlândia e ali Deus reencontrou e restaurou o casamento deles. Deus tem Quer dizer que operado ele milagres. não sabia que ela estava Não dentro sabia. da igreja. Que encontro maravilhoso. É de Maravilhoso. Deus mesmo, né? Eita glória. Então, são experiências como essa que me faz dizer, Deus, eis-me aqui, eu estou disponível a te obedecer, Amém. a dizer sim todos os dias para Deus, para encontrar os perdidos que Deus quer encontrar, a Amém. levar outros a conhecer o Senhor. Nós trabalhamos toda quarta-feira na Cracolândia, aqui de Belo Horizonte. E ali nós alcançamos muitas vidas. Numa quarta-feira encontramos um rapaz que ele era dentista, mas estava viciado em droga, vendeu tudo por causa do crack. E nós conversamos com ele, e ele foi para a clínica, Deus alcançou aquele coração daquele homem, e aí ele hoje está bem, construiu a família, construiu o consultório dele, hoje está atendendo. Maravilha. E tem sido assim uma grande bênção, e tem pregado o evangelho para outros através do consultório dele. Glória Então a Deus tem alcançado e tem achado. Nesse carnaval nós queremos alcançar outros através de Jesus Cristo, achar os perdidos. Aleluia. Entende? Amém. E aí, na verdade, através dos missionários, Deus ele quer levar outros. E nesse carnaval nós começamos na sexta-feira fazendo evangelismo, sexta, Amém. sábado, Amém. domingo, segunda, terça, acabamos na Amém. quarta-feira de cinza pregando o evangelho. E eu quero deixar aqui uma palavra para você que está me ouvindo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Deus, ele nos escolheu para dar fruto. Deus escolheu você que está assistindo. Ele quer que você dê frutos, esse fruto permaneça. Diga sim para Deus. Eu escrevi um livro dizendo meu sim para Deus, contando a minha experiência. E qual é a tua experiência? Deus conta com você. Amém. Isso Glória mesmo. a Deus. Tremendo. Aleluia. Os testemunhos vão salvar muitas vidas. Amém. Sim. É necessário que nós, venhamos falar do amor do Senhor Jesus e que nós hoje, nesse dia, deixamos para cada um isso. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque quando entra com o evangelho dentro da sua casa, Jesus entra. Jesus entrando, vai resplandecer a luz dele Amém. dentro da Amém. tua casa. É verdade. Vai haver mudança dentro da tua Amém. casa, receba isso no seu coração. Eu Amém. sei que a nossa voz vai alcançar vidas que estão passando por lutas com filhos, ou seja, com o esposo ou com a esposa, mas Deus tem resposta para você. Eita Amém. glória. Ele aleluia. tem. Você vai ser achado de Deus para a glória dele. Amém. É o que nós desejamos. E nós vamos estar orando, como oramos sempre no final desse programa,
nós vamos orar por você. Amém. Amém? Amém. Graças Amém? a Deus. Amém. Pastora Aleluia. Wanda quer orar pela... Posso. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por cada pessoa que está ouvindo esse programa, para aqueles que vão ouvir. Sim, Deus. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas. Amém. O Senhor conhece cada dificuldade. O Senhor Jesus. conhece cada decepção. O Senhor conhece cada coisa que está doendo no coração dessas pessoas, Senhor. Verdade. Pai, eu oro porque você é aquele que visita Sim. cada uma dessas pessoas de forma pessoal, porque você é um Deus pessoal. Eu oro, Senhor, para aqueles que precisam de consolo, que sejam consolados, Amém. aqueles que precisam de alegria, que recebam essa alegria, Senhor. Aqueles que precisam de paz, a tua palavra fala que tu és a paz. Então, Deus, que o Senhor seja paz no Amém. coração de pessoas que precisam de paz. Jesus. Que o Senhor seja luz naqueles lugares, Senhor, que precisam de luz. Aleluia. Que o Senhor seja esperança, porque Tu és a nossa esperança. Amém. Tu és a esperança, Senhor. Então eu oro que o Senhor visita cada uma dessas pessoas que precisam de esperança, cada pessoa que precisa de fé, cada homem de negócio, Senhor, que tem buscado resposta nos negócios. Pai, eu oro por sabedoria, porque Tu és a sabedoria. Amém. Tu és o Deus de toda a ciência. Para Amém. aqueles jovens, Senhor, que procuram na ciência esperança, Deus, o Senhor é a ciência. O Senhor é o Criador de toda a ciência. Amém. Senhor, eu oro que a minha voz chegue em lugares que eu nunca vou pisar. Uhum. Que essa palavra, que essa oração alcança corações Amém. de pessoas, Senhor, Sim, que Deus. precisa de um alento, Amém. Aleluia, que precisa da Deus. sua paz. Aleluia. Eu oro por paz, eu oro Glória por a Deus. tranquilidade, Amém. eu oro por aquietar das emoções Amém. Aham. nesse dia. Sim, Deus. Eu oro por aquietar das emoções, Senhor. Que a paz que excede todo entendimento venha alcançar o coração de Amém. cada uma dessas pessoas. Glória a De Deus. cada pessoa que vai ouvir esse programa, Senhor. Oração. No nome de Jesus, eu oro. Damos graça de Deus, ó Amém. Pai. Amém, graças a Deus. Amém, amém. Deus no controle de tudo. É Amém. verdade, Amém. Muito Amém. obrigada pela Amém. oportunidade. Muito obrigado também, Nós é que missionária agradecemos. Wanda. Muito obrigado, missionário Erlon. Que Deus ia nos abençoar nesses dias, Amém. que virão e que não são fáceis. Mas eu sei que Deus vai dar o bom ânimo, vai dar Amém. força, que Amém. vocês precisam, porque Deus ele é fiel. Amém. E Deus vai honrar. Cremos. Amém. Já Amém. cremos e vamos estar intercedendo por Amém. vocês. Sim, Amém. vamos estar Amém. intercedendo, sim. E em breve nós vamos fazer outro, porque as experiências são lindas. Glória a Deus. Tudo para a glória dele. Amém.